sequência a nossa saga pelos processos de transferência, transmissão, propagação de calor. Eu quero com essa terceira aula concluir, e para vocês aí que estão chegando agora, eu vou deixar no final o link para as duas aulas anteriores. A primeira é sobre o processo da condução térmica, a segunda é do processo da convecção térmica e essa é a terceira sobre a irradiação ou radiação térmica. Veja, além de falar desse processo, eu vou concluir fazendo um apanhado, e na verdade aí juntando tudo que a gente viu até agora sobre transmissão de calor. Então vamos lá, galera. Talvez o processo mais importante de transferência de calor seja a irradiação térmica. Para você ter o completo entendimento desse processo, você precisa ter um mínimo de noção sobre ondas eletromagnéticas, galera. Eu sei que de repente, você que é do primeiro, segundo ano aí, se nunca ouviu falar ou nunca teve um curso de ondulatório, ou mesmo de eletromagnetismo, talvez, você precise aí depois se aprofundar um pouco mais, mas nessa aula eu acho que a gente não vai entrar pelo menos nos aspectos muito técnicos ligados a isso aqui. Mas a princípio eu quero que você entenda que todos os corpos que são formados por partículas, e essas partículas são formadas aí por uma imensidão de outras, e na verdade, tudo está oscilando, certo? Quando nós temos oscilação, especialmente de partículas aí, no nível microscópico, nós temos a emissão de ondas eletromagnéticas. Luz visível é um exemplo clássico de onda eletromagnética. Certo? Aquela faixa, o espectro visível, que vai do vermelho ao violeta, é, na verdade, um pedacinho do que a gente chama, vou repetir aqui, espectro eletromagnético. Enfim, galera, esse processo, então, se eu fosse caracterizar aqui de um jeito muito rápido, e bem direto, eu diria que é o processo de transferência de calor, que acontece através de ondas eletromagnéticas. Todas as ondas eletromagnéticas transferem calor. Os exemplos estão aí, Além do espectro visível, que vai do vermelho ao violeta, nós temos as ondas de rádio, micro-ondas. Olha aí o infravermelho, muito famoso. Todo o corpo, galera, que tem uma temperatura acima de 0 Kelvin, ou seja, tudo que a gente conhece, emite infravermelho. E quanto maior a temperatura do corpo, maior a emissão de infravermelho. Na verdade, isso aqui é conhecido aí, por muitos como ondas de calor. Se bem que todas as ondas eletromagnéticas podem transportar calor, certo? Bom, aí depois do violeta, olha o ultravioleta. Entende os termos infra e ultra? A gente está aqui pensando em termos de frequência. Eu não vou ser, agora, como eu disse aí, não vou especificar demais essa questão, mas as ondas, elas são caracterizadas por sua frequência, que dá o número de vezes que elas oscilam aí num certo tempo, Essa frequência. E as frequências mais elevadas, raio X, raio gama, tá vendo o desenho que eu fiz aqui, São as ondas mais curtas, a gente costuma dizer que são ondas de comprimento aí, curto, comprimento de onda curto. Todas essas ondas eletromagnéticas transportam calor, galera. Esse é um processo, como eu disse, é o mais importante, porque é um processo que não depende da existência de um meio material. Na verdade, nós não estaríamos aqui se a gente não recebesse energia radiante, se a gente não recebesse calor do Sol, certo? E entre nós e o Sol tem uma camada de vácuo gigantesca. Esse processo, ele acontece nos meios materiais. Claro, olha só, meios materiais, Mas esse processo, ele pode ocorrer, galera, no vácuo, Ele é o único processo que pode acontecer no vácuo. Lembre-se, a condução, ela depende de matéria para acontecer. É o processo onde o calor é transmitido de molécula para molécula. A convecção acontece com gases e líquidos, com fluidos, certo? Então eu dependo da existência de fluidos. Agora, o processo da irradiação térmica, ele acontece com qualquer que seja o meio. Obviamente que alguns meios materiais, eles permitem a passagem dessas ondas de forma mais facilitada ou não, certo? Isso acontece de forma diferente em materiais diferentes. E, como eu disse,
acontece no vácuo. Na verdade, é o único processo de transmissão de calor que acontece no vácuo. A gente não vê isso, galera. Mas ó, nós estamos emitindo o tempo todo essas ondas, especialmente aqui, ó, né, na faixa do infravermelho, as ondas de calor. Não sei se vocês já viram aquele filme Predador. O Predador, o primeiro filme, se eu não me engano, inclusive era com Arnold Schwarzenegger, né? O Predador é um alienígena Rastafari e ele não enxerga a luz visível, né? Mas ele consegue enxergar infravermelho. Então, nesse filme, quando você tem a visão do predador, né, em primeira pessoa, como se fosse você o predador, né, ele consegue captar essas ondas e é aquela história. Como corpos de maior temperatura emitem mais infravermelho, você consegue diferenciar um animal, por exemplo, no meio de uma mata, né? Até tem uma cena clássica onde o protagonista aqui, né, eu esqueci o nome dele, do personagem, que é o Arnold Schwarzenegger que faz, ele está perto de um lamaçal e ele cobre o corpo de lama, né? A lama é um material, vamos dizer assim, que ele dificulta, ele não permite a passagem tão intensa das ondas eletromagnéticas que o corpo dele está emitindo e ele fica invisível para o predador. Lembra dessa cena? Pô, ia ser irado se eu colocasse agora essa cena, hein? Um dia eu vou ficar com uma produção mais profissional. Vamos lá, vamos continuar aí, galera. Olha só, como eu disse, o processo da irradiação acontece nos meios materiais, acontece no vácuo, tá? Aqueles óculos de visão noturna, eles nada mais são do que óculos que permitem a captação de ondas que a gente não vê. Nossos olhos, eles evoluíram, né, para diferenciar frequências aí, tá? Que vão aproximadamente dos 4,5 vezes 10 a 14, que seria perto do vermelho, até os 7,5 vezes 10 a 14 Hz. Que seria o violeta, né? O ultravioleta a gente não consegue enxergar também, né? Mas todas essas ondas emitem calor. Beleza? Eu acho muito legal aqui comentar o processo, né, que a gente chama de efeito estufa. O efeito estufa, ele tem esse nome porque se você acompanhar uma estufa de plantas, por exemplo, né, e ela normalmente é feita de vidro, de policarbonato, esses materiais, eles são transparentes a uma série de radiações. Então, quando você tem uma estufa, você tem aqui, galera, uma série de radiações que penetram na estufa. Luz visível, ultravioleta, inclusive infravermelho aí em algum, né? Claro, tudo. E o que acontece? Então, tudo que está aqui, as plantas, as pessoas, por exemplo, vão recebendo, galera, ó, as plantas aqui, ó, vão recebendo, né, essa energia e boa parte dessa energia é absorvida. Então, os corpos, eles absorvem essa energia, porque, veja só, o vidro, né, policarbonato, é transparente a essas radiações. Mas o que acontece? Quando isso tudo que está aqui dentro aquece, começa a emitir mais infravermelho. E aí, galera, esse infravermelho, ele não consegue passar tão bem pelo policarbonato, pelo vidro. Entende o que acaba acontecendo aqui? É uma transparência seletiva. O vidro, ele é transparente a uma série de radiações eletromagnéticas provenientes do Sol, mas ele acaba sendo um tanto quanto opaco às ondas de calor, especialmente na faixa do infravermelho. Isso faz com que haja um confinamento dessas ondas aí dentro, portanto, há um aumento de temperatura do ambiente. Esse é o efeito estufa, que é, agora pensando no planeta, um efeito extremamente importante para nós. Veja, quando eu digo efeito estufa no planeta, nós temos aqui, galera, né, pensa no planeta aí, ó. Fazer um planeta bem doido aqui, ó, que legal aqui, a minha América do Sul, tá ótima, tá ótima. Vamos lá, fazer um Brasil-centrismo aqui, ó, né? Aí, olha aí, Europa, irado, galera. Nós temos uma camada de gases, né, chamado gases estufa, especialmente CO2 e vapor d'água, especialmente CO2 e vapor d'água, que fazem o papel do vidro numa estufa. Eles permitem a passagem de uma série de radiações, né? Mas eles são
opacos, ou pelo menos um tanto quanto opacos, para uma série de ondas que nós estamos emitindo para fora do planeta. E esse processo é um processo natural que permite, inclusive, a manutenção da vida aqui na superfície. Se não houvesse esse processo, não haveria vida na Terra. O problema, né, quando a gente fala do efeito estufa, não é o efeito em si, é o excesso desse efeito através da emissão de diversos gases aí, né, especialmente o CO2, que de repente, né, vai estar modificando toda essa dinâmica, todo esse equilíbrio natural. Esse é o problema, entende o que eu estou dizendo? O efeito estufa, quando eu falo em efeito estufa, que é um efeito natural, ele é fundamental para a manutenção da vida aqui. Agora, o excesso, né, da emissão, aí o ser humano interferindo nesse equilíbrio é que a gente vai ver. Tomara que não, enfim. Vamos lá. Beleza, galera? Tá claro então? O único processo que pode acontecer no vácuo, tá? É o processo da irradiação térmica. Para você dominar isso aqui, a gente vai ter mais para frente que entender ondulatória eletromagnetismo. Mas por enquanto, foca nisso, ok? Galera, para finalizar, se você entendeu o que a gente fez nessas 3 aulas, você consegue explicar o funcionamento de uma garrafa térmica. Uma garrafa térmica é um dispositivo que tenta impedir ao máximo as trocas de calor que acontecem, né, do que você coloca dentro delas para o meio externo. Obviamente que se você entendeu que nós temos 3 processos, 3 formas de transferir calor, essa garrafa térmica ela tem que ter características que estão associadas aí a esses 3 processos. Então veja, eu coloquei aqui 3 coisas que são fundamentais em qualquer garrafa térmica, independente dela ser metálica, dela ser de vidro, que é o seguinte, galera. Toda garrafa térmica, ela tem que ter uma vedação, ela tem que ter uma tampa. A tampa, ela está especialmente ligada ao processo onde eu posso ter movimento de matéria, deslocamento de matéria. Que processo é esse? Qual é o único processo de transferência de calor que envolve transferência de massas? É a convecção, né? A tampa, ela está associada especialmente à convecção, certo? Bom, outra coisa que é importante, toda garrafa térmica boa, decente aí, né, de usar, ela tem paredes duplas e entre essas paredes é feito um ar super rarefeito. Eu coloquei aqui um vácuo, né? Obviamente que esse vácuo ele vai estar dificultando ao máximo o processo de transferência de calor, que é a condução. O vácuo está associado à condução. Claro, porque lembra, a condução é o processo de transferência de calor que acontece de molécula para molécula nos corpos. Então, e lembra que especialmente esse processo é eficiente nos sólidos, né? Menos eficiente nos líquidos e péssimo, esse processo acontece de forma bem medíocre, até eu diria, nos gases, certo? Então, obviamente que o vácuo ele vai dificultar ao máximo a condução. E, se você prestar atenção, as garrafas térmicas aí possuem um espelhamento, né, tanto interno como externo. Esse espelhamento, o que o espelho faz? O espelho reflete a luz, certo? E luz nada mais é do que onda eletromagnética. Então, espelhos conseguem refletir essas ondas e a gente também dificulta a irradiação. Beleza, galera? Então, olha só. Eu espero que vocês tenham entendido como que o calor pode ser transferido, pode ser propagado, condução, convecção, irradiação, condução de molécula para molécula, muito eficiente nos sólidos, processo de transferência de calor, onde você tem o calor fluindo de molécula a molécula, eficiente nos sólidos. Convecção acontece em fluidos, gases e líquidos, através de diferença de densidades. Irradiação, que pode acontecer em qualquer meio, seja ele material ou não, através de ondas eletromagnéticas. Fica focado aí na próxima sequência das aulas aí de termo, dilatação e contração. Foco, galera. Vamos lá!